essa madrugada, quando acordei e me preparei para vir aqui? Será que eu sou conhecido no céu como um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, tal qual Jó? Essas são características que as Escrituras, que o próprio Deus, na verdade, respondendo a Satanás, faz sobre Jó. Viste meu servo Jó, homem justo, íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal? Ou será que sou um obreiro da iniquidade? Sou um secretário do diabo, alguém que faz o mal, que pratica o mal? Espero que não, nem eu, nem você. Ou ainda que alguém se enquadre nessas características negativas, que hoje você abra o coração para o Evangelho e para a salvação e aceite o fato de que é bom demais ser de Deus. Eu quero meditar com você hoje, vamos lá no terceiro Evangelho, que é o de Lucas, capítulo 2, do versículo 25 até o 35. Lucas 2, do 25 ao 35. Por ocasião do nascimento de Jesus, e era um costume, nós inclusive na nossa igreja temos o costume de apresentar as crianças a Deus. Nós não batizamos crianças porque a Bíblia não manda batizar crianças. Todo respeito aos católicos, ao Papa, ao Padre, a Bíblia não orienta batismo de crianças, porque Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Criança não crê. Vocês vão convir comigo que uma criancinha não crê em nada. Então ela não pode ser batizada porque antes de ser batizado alguém tem que crer. Mas, segundo a tradição bíblica, as crianças são apresentadas como Cristo de Deus foi apresentado no templo. E quando ele foi apresentado no templo, aconteceu o fato. Eu separei esse texto para falar sobre pessoas justas, pessoas boas, pessoas dirigidas pelo Espírito, porque apesar de ser a apresentação de Jesus, por assim dizer, a consagração de Jesus no templo, o personagem principal nesse trecho que eu separei é o Simeão. E por quê? Vamos às características e tendo em mente que nós temos que ter tais características. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha quanta riqueza de graça havia sobre esse homem. Havia um homem em Jerusalém. Ele morava lá, podia morar em Betel, podia morar em Nazaré, morava em Jerusalém. Eu moro em Curitiba. Você mora onde? Só que não era o fato dele morar em Jerusalém, com as coisas que aconteciam em Jerusalém. O fato que ele era um homem justo e temente a Deus. Isso nos leva a pensar que não importa aonde eu esteja, importa o que eu sou, o que eu faça, minha conduta. Você pode morar numa cidade pecaminosa, como, por exemplo, Noé viveu num tempo onde os homens eram muito pecadores. Levou Deus a dizer: me arrependo de ter feito o homem sobre a face da terra e vou acabar com tudo. Você lê isso lá em Gênesis 6, quando aconteceu o dilúvio. Só que nas entrelinhas está escrito: Noé, contudo, ou dependendo da tradução, Noé, porém, andava com Deus. Ele morava no meio dos pecadores, mas ele não era um pecador. Ele se movia ali, ele trabalhava, ele vendia, ele comprava, ele tinha vizinhos à direita, à esquerda, à frente, atrás. Ele conhecia pessoas, possivelmente ele tinha amizades com ressalvas, porque não tinha como ele ter uma comunhão perfeita com os pecadores, mas é óbvio que ele tinha conhecidos. E no meio daquela geração corrompida, aquele homem andava com Deus.
A mesma história se repete aqui com o nosso personagem de hoje, o Simeão, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que se guardava das corrupções que aconteciam ali em Jerusalém, um homem que esperava a consolação de Israel. Veja que pessoas boas, elas sempre têm expectativas boas. Ele sabia que um dia Israel seria consolado, que Deus se manifestaria, que Deus operaria em favor daquela nação, como de fato operou. Agora, o mais bonito de toda essa história era que o Espírito Santo estava sobre ele. Uma pessoa temente, uma pessoa justa, nos seus negócios, nas transações financeiras, uma pessoa justa no trato com o seu semelhante, uma pessoa justa no trato com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus empregados, com os seus empregadores, uma pessoa justa na sua disposição de ajudar o próximo, uma pessoa justa no seu relacionamento com Deus, é uma pessoa apta para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em coração magoado, ressentido, odioso. O Espírito Santo não comunga com sujeira, com perversidade, com promiscuidade, com falsidade, com mentira. Ele é o Espírito Santo. Então, se você quer o Espírito Santo com você, você precisa fazer hoje, tomar hoje a decisão de romper com tudo que não presta, com tudo que ofende a santidade do Espírito do Senhor. Veja que esse homem estava apto a ter o Espírito Santo com ele por causa do tipo de pessoa que ele se tornara. E ele tinha, versículo 26, uma revelação, uma palavra da vida. Eu pergunto, antes de ler o verso 26, você tem uma palavra para a sua vida? Uma palavra, uma experiência de oração em que Deus tenha falado ao seu coração? Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. É bom demais, amigos, irmãos, você me assistindo, quando nós temos uma palavra de Deus para a vida. A palavras que Deus dá do tipo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A palavra para hoje, a palavra para um tempo da nossa vida, a palavra para uma época, um período. Mas há uma palavra geralmente, é a palavra da vida. É a palavra da vida. A gente vive por aquela palavra, aquele feixe de luz que, desde o dia que falou conosco, ilumina tudo à nossa frente. Por isso que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você sabe a diferença? Quando ele fala lâmpada para os meus pés, ele está falando daquele candeeiro, que é aquela luz. Lembra, estamos falando de 3.000 anos atrás. É aquela luz que ilumina poucos metros, que a pessoa, por exemplo, ela acordava de noite, queria ir na cozinha beber água, ela pegava aquele candeeiro e aquela luz, do candeeiro com o azeite, o pavio, iluminava ali, aquele ambiente mais próximo, para a pessoa poder se locomover por ali. Estava escuro, acordava no meio da noite, então vou ali na cozinha beber uma água, aquela luz iluminava para que a pessoa pudesse dar os passos até chegar no objetivo dela ali perto. Agora, quando ele fala a luz do caminho, ele traz a ideia de um farol. É uma luz que está projetando um futuro. Então ele tinha tanto a luz, tanto a palavra, porque a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ele tinha tanto uma palavra para o tempo presente, como uma palavra para o futuro. Simeão também tinha luz para o meu caminho. Ele tinha uma revelação de que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E foi pelo Espírito, a terceira vez, o Espírito Santo. Em 3 versículos. Fala primeiro no 25 que o Espírito Santo estava sobre ele, no 26 que ele teve uma revelação do Espírito Santo,
e no 27, pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Um homem cheio do Espírito, que tinha uma promessa do Espírito e que naquele dia foi no templo, na igreja, porque o Espírito mandou ir. Eu estava orando também, falando, Senhor, nesse versículo, uma hora atrás, que nós tenhamos a capacidade, até a igreja onde nós frequentamos, de onde nós somos, ou seremos, que seja o Espírito Santo que nos indique. O Espírito Santo falou para ele, vá no templo, tem uma bênção para você lá. E quando ele chegou lá, ele viu o menino Jesus. Pastor, eu não sei qual igreja frequentar, eu não sei se eu estou na igreja que eu deveria estar. Peça ao Espírito Santo, não pergunte para ninguém. Não pergunte para mim, não pergunte para o seu pai, não pergunte para sua mãe, não pergunte para o seu cônjuge. Pergunte ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te levar no templo certo. O Espírito Santo vai te levar na igreja certa. E quando você chegar lá, você vai encontrar Jesus. Porque o Espírito Santo, quando o Espírito Santo nos conduz para uma igreja, ele nos leva para uma igreja onde tem Jesus. Tem igreja que não tem Jesus. E tem gente que vai para uma igreja porque é a igreja da moda. Agora, com esse movimento das church aí, tudo pintado de preto, igreja do tipo show, com muito louvor, 3 horas de louvor e 2 minutinhos de pregação da palavra, as pessoas vão porque é a igreja da moda. Mas não é o Espírito Santo que mandou elas ir. Peça o Espírito Santo, qual igreja eu vou? E certifique-se de quando você chegar lá, você encontrar Jesus. Não o pastor famoso, pastor da internet, pastor, que anda com a roupinha apertada. Deixa eu parar de falar besteira aqui. Então, ele o tomou em seus braços e louvou a Deus. Agora, Senhor, pode despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Quando ele toma Jesus nos braços, isso é simbólico para nós, quando nós temos Jesus, o entendimento vem. Nós sabemos o que será feito, o que vai acontecer. E você sabe que essa é a verdadeira profecia, não é que esses pastores de internet ficam fazendo, Deus está me revelando aqui que o CPF do André, não. Isso aí eu costumo dizer, macumbaria gospel. A profecia, o Espírito, o testemunho de Jesus está escrito em Apocalipse, é o Espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. É quando você entende o que Jesus quer da sua vida. É quando você entende como Jesus quer que você o sirva, que você trabalhe para Ele, que você ande para Ele, para a glória dEle. E o Simeão recebe essa revelação. Aí, ele ainda fala com Maria, diz que ele abençoou no 34, e os abençoou, a Maria, ao José, e disse para Maria, eis que esse é posto para que é de elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Ele disse, olha, Jesus vai colocar todo mundo numa bifurcação, como está colocando agora. Ou você se entrega a Ele e o segue, como nós aprendemos sobre Simeão. Por isso que eu perguntei mais cedo, você é conhecido no céu como um servo de Deus ou conhecido no inferno como um obreiro da iniquidade? Porque ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você anda na luz ou você anda nas trevas. Ou você é justo ou você é injusto. Não tem meio termo. No mundo espiritual, meus irmãos, não existe meio termo. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Por isso que o anjo bradou, aquele que é justo, seja mais justo ainda. Aquele que é santo, seja mais santo ainda. Agora, quem é profano, quem é impuro, quem é imundo, quem é perverso, fique pior, porque não tem meio termo. E o Simeão ensina isso para nós. Bom, eu paro por aqui.
mas que o Espírito Santo faça de mim e de você como fez desse homem tão especial chamado Simeão. Amém?